Bem, boa tarde a todos. Eu me chamo Thiago Amoras e integro a equipe de qualidade da Softex. Sejam bem-vindos a mais um MPS Talks, o nosso encontro semanal que traz temáticas que estão moldando o nosso mundo coletivamente, apresentando pesquisas e ideias relacionadas à tecnologia e explorando como elas se conectam. E hoje, para falar do tema Atendendo o LGPD através do MPS-BR, Software, Serviços e Gestão de Pessoas, Case Prático, Fábrica de Software, convidamos Ademir Padilha e Edenilson Buriti. O Ademir é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Londrina e mestrando em Ciência da Computação pelo Instituto de Computação da Unicamp, com ênfase em qualidade de software. Foi coordenador da Platin, Plataforma Londrina de Tecnologia da Computação, entidade que exerceu a função de agente Softex na ADTEC, Associação de Desenvolvimento Tecnológico de Londrina e Região. Foi professor de terceiro grau na Unifil, Centro Universitário Filadélfia de Londrina, por 11 anos, ministrando para cursos de área de técnica e administração. Atua como implementador do MPS-BR desde 2006, implementando processos em diversos níveis e desde 2012 como consultor técnico de negócios pelo ICT Senai Londrina, em projetos de qualidade baseados no MPS-BR, CMMI, Moprosoft e Itmark, em projetos de governança de TI e governança corporativa, projetos de inovação, adequação à LGPD, dentre outros. Possui diversas certificações em qualidade de software e governança de TI. Já o Edenilson, ele é graduado em processamento de dados pela Unopar, especialista em ciência da computação pela UEL e gestão de projetos com ênfase PMI, Senai, CETAI de Santa Catarina. Tem formação pedagógica profissional pela Unisul, é docente no curso de análise e desenvolvimento de sistemas, e em programa de MBA em Gestão Industrial, Projetos e também consultor técnico, possuindo experiência na área de sistemas de informação e na aplicação de cursos e consultorias em metodologias ágeis de desenvolvimento de software, ISO 27 de segurança de informação e produção enxuta. Ele também é profissional credenciado no CMMI Associate V2, certificado COBIT-5 Foundation e IREB CPRE-FL, Certified Professional for Requirement Engineering Foundation Level. Seja bem-vindo, Ademir e Edenilson. Eu agradeço imensamente o aceito do convite e a palavra está com vocês. Boa apresentação. Obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Thiago, ao Softex, pela oportunidade de nós estarmos conversando aí a respeito desse tema tão relevante hoje, né? A questão do MPS-BR e a questão da LGPD. Nós temos o privilégio aqui no Instituto Senai de Londrina de estarmos trabalhando bastante com a questão da LGPD para a indústria e para o mercado como um todo, e também somos um agente Softex que temos implementado o MPS-BR em diversas empresas. Então, acho que é um tema que está muito na nossa rotina, no nosso dia a dia. A gente pretende mostrar um pouco dos conceitos e dessa relação entre o MPS-BR e a questão da LGPD, e aí depois isso vai mostrar na prática como que o Instituto tem tratado isso nas suas ações no seu dia a dia, né? Então, a gente pretende mostrar um pouco dos conceitos desse mapeamento e depois um case prático para que a gente consiga visualizar, né, como que essas tecnologias, como que esses processos, né, eles interagem entre si, tá bom? Então, eu vou começar aqui a minha apresentação, vou compartilhar a minha tela, e a partir daí a gente começa a conversar um pouquinho sobre MPS-BR e LGPD, ok? Ok. Então, aqui, começando aqui o nosso bate-papo, né? A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre como atender a LGPD através do MPS-BR, né? Foi o tema aí que o Thiago introduziu. Gostaria só de mencionar para vocês a questão da motivação do porquê desse tema, né? Então, alguns questionamentos que surgiram conforme a gente ia conversando, né? É possível atender a LGPD através do MPS-BR? Como o MPS-BR apoia, né, a conformidade com a LGPD? As empresas que já possuem MPS-BR atenderão a LGPD com mais facilidade? É possível implementar os dois juntos, né, MPS-BR e LGPD juntos? Então, essas questões, esses questionamentos, essas dúvidas, e aí isso surgiu em uma investigação e é o objeto aí que nós vamos apresentar nesse caso para vocês. Bom, eu só coloquei uma definição aqui da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, número 13.709 de 2018, é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais e que também altera, né,
aí os artigos 7º e 16º do Marco Civil da Internet. Então, a LGPD é uma legislação específica, né, e voltada para tratamento de dados pessoais. Aqui um pouquinho da estrutura da norma, ela foi, a da lei, desculpa, ela foi sancionada em 14 de agosto de 2018, com essa estrutura de capítulos. Nós vamos passar por esses capítulos, não vou apresentar isso agora. É esperado que todas as organizações atingissem aí o que a lei exigia, né, o que a lei exige na questão de dados pessoais em 2 anos. Então, houve, a partir da sanção da lei em 2018, um prazo de 2 anos para que as empresas se adequassem, até 14 de agosto de 2020. Por conta aí da pandemia e de algumas solicitações dos empresários, o Congresso Nacional prorrogou esse prazo por mais um ano. Então, a partir de agosto de 2021 é que a lei está sendo cobrada, está sendo, né, fiscalizada aí pela ANPD, ok? Que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Vou falar um pouquinho sobre ela depois, ok? Eu vou pedir aí desculpas para quem, de repente, não tem toda essa familiaridade com a LGPD, porque como o objetivo é nós falarmos de LGPD e de MPSBR, falando dos modelos de software, serviços e recursos humanos, não daria tempo de nós explanarmos o que é o MPSBR ou o que é a LGPD em detalhes, né? Teria que ser um seminário só para isso. Então, as pessoas que de repente tiverem alguma dúvida, que não conhecem ainda a LGPD ou o MPSBR, a gente pede que entre em contato com a gente através dos canais ou do Softex ou, né, os canais nossos aí que estão na apresentação, que a gente terá o maior prazer em dirimir essas dúvidas aí, ok? Mas na apresentação de hoje eu vou partir do pressuposto que as pessoas já conhecem LGPD e já conhecem PSBR para a gente ir direto no mapeamento, direto no case de dados, tá, gente? Então, peço desculpas se alguém, de repente, não tem o conhecimento ou tem um conhecimento muito básico, porque a gente não vai ter tempo no talk de explicar todos esses conceitos, tá? Mas nos colocamos à disposição, caso alguém queira esclarecer algum ponto ou tirar alguma dúvida que tenha ficado aí no material. O primeiro ponto que nós analisamos para avaliar essa questão do seminário, do talk, para a gente avaliar se era viável responder aquelas questões que nós propusemos no início, é avaliar se os modelos, né, tanto a LGPD quanto os princípios de qualidade que regem o MPSBR, se eles têm os mesmos princípios e eles seguem o mesmo propósito, se eles apontam para a mesma direção. E foi possível olhar que, dentro dos princípios da LGPD, que estão lá no artigo 6º, nós avaliarmos e percebermos que tanto os princípios da LGPD quanto os princípios da qualidade, que são definidos aqui na ISO 9001, que é base e é referência para o MPSBR Software, para o MPSBR Serviços e para o MPSBR RH, eles apontam, né, e têm uma convergência muito grande. Nós falamos aqui de finalidade, né, o propósito, falamos de adequação, né, de você tratar os dados pessoais, né, adequados àquela finalidade, a necessidade que você tenha o livre acesso da informação, a qualidade dos dados, né, dados corretos, concisos, a transparência, né, o princípio da transparência é muito presente dentro da LGPD, o princípio da prevenção, a falha, a segurança, a não discriminação e a responsabilidade. E nós olhamos aqui os princípios da qualidade, nós vemos que eles têm o mesmo foco, né, o foco no cliente, que é o titular desses dados e que tem o direito, né, e que exerce esses princípios aqui, que é o objeto desses princípios aqui, o princípio da liderança, né, que vai trazer para nós aí a questão das definições e da forma, né, dos processos, né, e do controle sobre esses dados pessoais, o engajamento de pessoas, né, ou seja, sem as pessoas engajadas, sem as pessoas comprometidas, a LGPD não acontece, porque a LGPD é uma lei que não tem um aspecto técnico, né? Por ser uma lei, não vai trazer aspectos técnicos, mas ela vai trazer princípios de regulação, vai trazer normas e objetos de regulação dessa relação, né, de tratamento dos dados pessoais, e se nós não tivermos engajamento de pessoas nesse processo, é claro que, né, nada vai acontecer, né? A LGPD vai acabar não acontecendo. Uma abordagem de processo, né, a LGPD trata, né, e inclusive ela até menciona alguns processos que a gente precisa trabalhar, a melhoria contínua, que é uma evolução normal dos processos e da própria legislação, a gestão de relacionamento, nós estamos falando aqui na LGPD basicamente de relacionamentos, como que eu me relaciono com esse titular dos dados, quais os direitos que eu tenho,
quais os meus deveres, as minhas obrigações sobre esses dados pessoais que eu estou controlando, né, e tomada de decisão com base em evidência, né? Ou seja, no momento em que a lei exige que eu registre, gere um histórico, né, de todos os tratamentos de dados que eu tenho aqui, eu vou poder tomar decisões em cima de transparências e aí eu vou definir canais específicos para isso. Então, eu vou tomar decisões em cima das evidências aí que eu estiver gerando ao longo desse processo. Então, a gente percebe uma convergência muito grande entre os princípios da LGPD e os princípios de qualidade, né, que são base aí tanto para ISO quanto para o modelo MPSBR, seja software, serviços ou recursos humanos, ok? Nós vamos passar um pouquinho, eu comentei naquela imagem geral que nós não íamos passar capítulo a capítulo naquele slide, porque nós vamos dar nós vamos mostrar o mapeamento realizado através desses capítulos. Então, o capítulo 2 da LGPD, que vai do artigo 7º até o 16º, né, ele fala de requisitos para tratamento de dados pessoais, na seção 1. Então, quando que eu posso tratar um dado pessoal ou quando que eu não posso? E dentro desses requisitos, a seção 2 que fala do tratamento dos dados pessoais sensíveis, a seção 3 que fala de dados pessoais de crianças e adolescentes, e a seção 4 que fala do término de tratamento de dados, quando que eu não tenho mais direito, ou quando que encerra, né? Quando que eu preciso encerrar esse tratamento de dados pessoais, tudo isso é tratado no capítulo 2. Como base legal, de uma forma geral, né, ele trata desses pontos principais aqui. O primeiro deles e o mais comum é o consentimento, né, incluindo aqui para dados sensíveis, tem que ser um consentimento bem destacado, mas o consentimento é o que a gente sempre busca. Se o titular daqueles dados consentiu com aquele tratamento, com aquele uso, eu posso utilizar aqueles dados. Se não, eu vou ter que usar algum outro princípio legal, outra base legal. Mas se eu tiver o consentimento, eu, né, não preciso me utilizar de nenhuma regra de exceção, nem de nenhuma cláusula de exceção. Então, para cumprimento de obrigação legal, para realização de estudos e órgãos de pesquisa, exercício regular de direitos, proteção da vida do titular e de terceiros, garantir a prevenção à fraude e à segurança, atender legítimos interesses, proteção do crédito e para a execução de contrato de qualquer natureza. Como que eu atendo essas bases legais aqui utilizando o MPSBR? Bom, no MPSBR Software, eu tenho o processo de engenharia de requisitos, onde eu tenho ali definidos os papéis, as responsabilidades, e eu tenho definido necessariamente o fornecedor de requisitos, que é como se eu tivesse esse consentimento, a pessoa que vai fornecer os requisitos, a pessoa que consente e formaliza, né, que eu posso estar utilizando aqueles dados e os dados que eu estou coletando na engenharia de requisitos, inclusive dados pessoais. A gerência de projetos, que me diz aqui não só a definição de papéis e responsabilidades dentro do projeto de software, mas também, né, um plano de comunicação e um plano de dados, que é apoiado pela gerência de configuração. Então, eu consigo definir quais são os consentimentos e as pessoas responsáveis, os canais que eu vou estabelecer para coletar esses requisitos, para coletar esses dados pessoais. Consigo definir os papéis e responsabilidades na gerência de projetos, consigo definir um plano de comunicação, consigo definir, através da agente de configuração, quem tem acesso ao quê, né, atendendo aos requisitos do LGPD de segurança, né, e outros requisitos também, né, de acesso, e o processo de medição que me permite fazer estatísticas e dados, né, desde que eu atenda, né, não só os princípios do MPSBR, mas também os princípios aí da LGPD que tratam a questão, né, de quando que eu posso expor um dado ou não, né, quando que eu posso estar utilizando aquela informação ou não. De forma similar, o MPSBR Serviços, né, na sua gerência de nível de serviços, processo GNS, ele tem também a questão dos requisitos, né, para um serviço e define quais serviços que eu vou poder executar, que tem a ver com o consentimento, tem a ver com a autorização, o propósito, né, pelo qual eu estou utilizando aqueles dados. Eu tenho a gerência de operações de serviço, que também define papéis, define responsabilidades, define a questão né, do plano de comunicação, né, dos interlocutores. Então, eu tenho organizada essa questão da comunicação e quem tem acesso a quais informações, que eu defino isso no consentimento do titular dos dados. A gerência de configuração que também vai controlar esse acesso, né, de maneira similar ao software, e a medição também, que acaba me ajudando no processo estatístico e nas métricas aí do meu processo, tá? O capítulo 3 aí fala dos direitos do titular, como que eu atendo, né, que vão do artigo 17 ao artigo 21, ele tem aqui por base legal o direito à titularidade dos seus dados, então o titular dos dados ele tem esse direito, né, por natureza, como base legal, e
Como direito também desse titular, ele tem direito de confirmar que dados eu tenho, né, sobre ele, o acesso, ele tem direito ao acesso a esses dados, a corrigir esses dados, ou, se for do interesse dele, né, eu tenho que, de alguma forma, inibir o acesso a esses dados, através de anonimização, bloqueio ou eliminação, né? A NPD pode definir também padrões de portabilidade, ou, a qualquer momento, o titular dos dados pode revogar o consentimento a esses dados, né, caso ele tenha permitido, né, ele pode dar o consentimento, como nós vimos anteriormente, mas, a qualquer momento, ele pode revogar isso também. É um direito que ele tem, está previsto no capítulo 3, né, esse direito. Como que o MPSBR pode atender isso, né? Então, eu tenho um processo de atendimento de solução, que vai receber essas solicitações, receber esses chamados e fazer a tratativa disso, e o processo de gerência de configuração, como nós comentamos, controlando, né, o acesso a essas informações, a esses dados, somente às pessoas autorizadas. No MPSBR Serviço também temos o processo de atendimento de solução e o processo de gerência de configuração de serviços, que da mesma forma ele trabalha a questão dos acessos, a questão das permissões e a integridade dessas informações que eu tenho armazenado. Então, através dos processos aqui de atendimento, eu consigo atender às solicitações, né, e atender os direitos aqui do titular sem nenhum problema. Dentro do capítulo 4, que fala do tratamento de dados pessoais pelo poder público, da mesma forma eu tenho regras, né, para a área privada, a área pública também é responsável, né, do artigo 23 aqui o artigo 32, né, fala de regras e responsabilidades. Basicamente, nós temos a mesma base legal que nós já mencionamos, né, no capítulo, nos requisitos lá do capítulo 2, só que aqui, no caso da LGPD, ela menciona leis específicas para o setor público, né? Fala do poder público, fala de serviços notariais de registro, empresas públicas, sociedades de economia mista, que possuem regulamentações específicas. Então, a LGPD, ela mapeia e aponta essas regulamentações. Mas a forma de atender essas regulamentações, os direitos do titular, eles não mudam, são os mesmos direitos. Eu tenho que ter o consentimento, eu tenho que ter uma base legal, da mesma forma como nós apresentamos. Então, os processos de gerência de requisitos, de gerência de projetos, de gerência de configuração, de medição, né? Ou na área de serviços, os processos de gerência de nível de serviços, gerência de operação de serviços, gerência de configuração de serviços, né? E o processo de medição, eles vão atender também essa base legal, esses requisitos, né, de tratamento de dados pessoais pelo poder público da mesma forma. Tá? No capítulo 5, fala da transferência internacional de dados, né, do artigo 33 até o artigo 36. Então, ele regula a questão de países ou organismos internacionais, né, com grau adequado de proteção de dados para esses países que já aderiram à LGPD ou que tenham ou que consigam demonstrar um grau adequado de proteção de dados, ou seja, equivalente à LGPD. Eu tenho autorização, eu tenho uma base legal para transferir os dados para esses países, ou quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, né? Então, o país não me dá essa garantia, mas o controlador consegue essa garantia através de um contrato ou de algum instrumento formal. Quando for necessário para a proteção à vida, ou quando a NPD autorizar, né, for uma autorização especial da NPD, ou quando houver um acordo de cooperação internacional, eu posso também me utilizar desse acordo para isso, ou quando é necessário para o cumprimento de uma política pública ou legal, ou consentimento específico do titular. Fora essas situações, eu não tenho autorização, não tenho base legal para me transferir o dado para algum outro país ou para, né, para algum outro ambiente. Tá? Como que através do MPSBR Software e Serviços eu tenho isso? Bom, dentro do software eu tenho o processo de aquisição, que é um processo onde uma das etapas, uma das atividades do processo de aquisição é qualificar esse fornecedor ou qualificar esse cliente, né? Caso eu esteja usando o processo, né, inverso. Mas, no caso de um fornecedor aqui, por exemplo, eu posso, né, estar avaliando nos meus critérios de qualificação desse fornecedor se ele atende, né, a esses critérios que estão definidos nessa base legal. Né? Então, uma das formas de eu qualificar e aprovar aquele fornecedor é que ele atenda, né, esses critérios, caso ele seja um fornecedor internacional. A gerência de projetos também da mesma forma, com papéis e o processo de comunicação, e a gerência de configuração também controlando esse acesso, disponibilizando as informações adequadas conforme o perfil de acesso de cada um dos atores, aí, conforme cada um dos papéis do meu projeto. E no caso de serviço, da minha operação de serviço, eu tenho também a gerência de fornecedores, que também passa por um processo de qualificação, a gerência de operação de serviços, que vai tratar a questão da operação de serviço, dos papéis,
das responsabilidades do plano de comunicação e vai fazer referência aí à gerência de configuração de serviços, onde eu tenho também o controle, a integridade e o acesso a essas informações. Então, através desses processos aqui, eu consigo avaliar se eu tenho uma base legal ou não para transferir ou compartilhar um dado pessoal com algum fornecedor, né? Ou seja ele, aqui nós estamos falando no capítulo de transferência internacional de dados, mas também poderia aplicar esse processo tranquilamente para um fornecedor local, né? Onde eu saber se eu estou transferindo alguma informação para esse fornecedor, se ele atende aos requisitos da LGPD, se ele aderiu ao LGPD, ou caso ele não tenha aderido, se eu consigo colocar cláusulas em contrato que me garantam um tratamento equivalente à LGPD, seja como operador de dados ou como controlador, conforme a necessidade do projeto, tá? Aqui fala dos agentes de tratamento de dados pessoais, então fala do controlador, né, que é o detentor da informação, a empresa que detém aí a informação e tem o controle sobre ela. Fala do operador, que é quem recebe essa informação e tem responsabilidade nesse tratamento desses dados. E fala do encarregado de proteção de dados pessoais, que é um item obrigatório da LGPD para quem é controlador de alguma informação, eu preciso ter o DPO ou o encarregado de proteção de dados formalmente definido, que vai ser o interlocutor aí na questão de dados pessoais, né? Então, de novo, através do processo de aquisição, gerência de projeto e gerência de configuração, eu consigo definir esses papéis, estabelecer essas responsabilidades como controlador, como operador, né, e consigo, né, encaixar todos esses papéis e essas responsabilidades dentro do meu projeto ou dentro da minha operação. Caso aquele agente, né, seja um operador ou seja um controlador, ele, né, não atende, no caso, o controlador, né, repassando informações para o operador, através da gerência de fornecedores ou através do processo de aquisição, eu consigo qualificar e estabelecer os instrumentos necessários para que ele atenda aos requisitos e às necessidades aí da LGPD, ok? O capítulo 7 fala da segurança e das boas práticas, né, do artigo 46 até o 51, então é um artigo também, um capítulo bastante importante, porque vai tratar das medidas de segurança técnicas, administrativas, vai falar, né, de que todos os agentes devem garantir a segurança da informação, então estabelecer essas responsabilidades. Então, apesar de ser uma lei e da LGPD não trazer questões técnicas, mas ela exige que a gente utilize de medidas técnicas e administrativas, né, de segurança técnicas e administrativas, para que eu mantenha esses dados sob controle, né? Comunicar a NPD a ocorrência de incidentes também faz parte desse processo. Sistemas devem atender às boas práticas de segurança, né, como nós comentamos, essas medidas aqui elas estão encaixadas dentro das boas práticas de segurança da informação, né, e formular regras, políticas e boas práticas de governança para que eu tenha aí, né, um bom sistema, né, de governança para tratamento desses dados pessoais. E eu tenho aqui vários processos, né, que nós alguns já mencionamos, que tratam e apoiam essa base legal. O projeto de construção de produto, que vai colocar requisitos de segurança dentro dos produtos, a engenharia de requisitos, que vai mapear esses requisitos de segurança, essas boas práticas, e inserir isso nos meus produtos e nas minhas práticas, né? O processo de aquisição, que já comentamos, gerência de projetos, gerência de configuração, e o processo de verificação e validação, que complementa e permite que eu faça uma garantia da qualidade, né? Não só nesse processo, mas em vários outros processos, a garantia da qualidade está inserida, mas aqui de maneira mais explícita, né? Que eu consigo verificar se tudo isso aqui está acontecendo conforme a base legal que eu tenho. No MPSBR Serviços, eu tenho uma gerência de nível de serviços, né, que vai tratar aí, né, requisitos para atendimento a esses processos, vai tratar também de prazos e garantias, né, para a execução desses serviços com qualidade, para atender essas boas práticas de segurança. O atendimento de solução também da mesma forma, a gerência de fornecedores, que nós já comentamos, gerência de operação de serviços e a gerência de configuração, que apoiam também todo esse processo. Então, a gente tem vários instrumentos e várias ferramentas para atender às boas práticas, o capítulo 7, que fala de boas práticas de segurança da informação dentro da LGPD. Tá? De uma forma geral, né, os modelos, tanto software quanto serviços, na versão nova, né, nas versões que foram publicadas em 2020 e 2021, trouxeram uma separação entre os processos, que é o conceito de processo de projeto ou processo operacional e processos organizacionais. Os processos organizacionais, né, pela definição do próprio modelo,
são os processos concebidos para fornecer os recursos necessários para que o projeto ou o serviço atenda às expectativas e necessidades das partes interessadas. Então, nós fizemos agora, capítulo a capítulo, nós mapeamos de maneira mais direta os processos que dão suporte ao atendimento dessa base legal, ao atendimento dos requisitos da LGPD. De uma forma mais abrangente, de uma forma mais organizacional, nós podemos ter aqui no MPSBR, né, o processo de aquisição, gerência de configuração e edição, que são processos organizacionais e que dão suporte aos projetos, mas eu tenho também gerência de decisões, gerência de recursos humanos, gerência de processos e gerência organizacional, que são processos que, de uma forma mais abrangente, de uma forma não direta, né, capítulo a capítulo, como nós comentamos, mas de uma forma global, eles dão suporte também ao atendimento, né, ao atendimento dos princípios e ao atendimento dos requisitos da LGPD, né? A gerência de decisões aqui, no momento que eu tiver uma solicitação ou uma decisão a tomar, vai me orientar para que seja uma decisão baseada em evidências, né, de uma maneira, um processo de decisão definido. A gerência de recursos humanos, com aquela questão que nós comentamos, da motivação, da capacitação, né, da formação de recursos humanos aptos a atender aos requisitos aí da LGPD. A gerência de processos, que vai garantir que esses processos eles sejam executados de maneira adequada, né, sejam executados conforme o planejado. E a gerência organizacional, que vai me dar uma base para mim ter um modelo de governança para a organização, de maneira que a gente consiga ter, né, um modelo de governança que atenda aí a LGPD. Na questão de serviço também da mesma forma, gerência de configuração, gerência de fornecedores e a medição, e a gerência de capacitação, né, que vai também tratar da capacitação de pessoas habilitadas para a execução dos processos, né? A gerência de processos, que vai garantir e organizar, sistematizar os processos que eu tenho, também os processos ligados à LGPD, e a gerência organizacional de serviços, que vai me estabelecer também, assim como a gerência organizacional, um modelo de governança para gerenciar tudo isso, ou seja, esses processos, de uma forma organizacional, também vão suportar e também vão me ajudar a atender a LGPD. Tá? Falando ainda de MPSBR, né, queria passar rapidamente aqui a questão da capacidade do processo. Nós temos alguns atributos de capacidade, que são produtos que garantem, né, a institucionalização e o refinamento, né, a evolução dos processos, sejam eles organizacionais ou sejam eles de projeto ou de serviços, né, para atender aí a questão da LGPD também. Então, eu tenho atributos, né, capacidade de processo, que garantem que as pessoas estão preparadas para executar suas responsabilidades no processo. Isso me dá mais capacidade no meu processo, né? Eu tenho esse atributo que cobra isso, né, do meu processo. Aqui, no nível F, a verificação objetiva de que o processo é seguido, de que é efetivo e de que é efetivo, né, é realizado. Então, essa verificação ela é realizada de que o processo é efetivo, ou seja, uma vez que eu esteja no nível F e uma vez que eu estabeleça processos que atendem também a LGPD, eu vou garantir, através desse atributo, a efetividade desse processo, né? Só reforçando aqui no nível E, D e C, então, a verificação objetiva de que o processo é seguido, né? Que eu tenho um processo padrão já definido, e os produtos de trabalho selecionados são avaliados objetivamente em relação aos processos padrões aplicáveis. Então, uma vez que eu tenha requisitos dentro da LGPD e tenha produto de trabalho dentro da LGPD, eu tenho atributos que vão garantir que esses produtos de trabalho estão sendo realizados da maneira adequada. Tá? E de uma forma geral, deixei um slide aqui, nós falamos de software e serviços, que são os processos que trabalham mais a questão da operacionalização. O modelo de software, claro, mais voltado para a empresa de software, o modelo de serviços, um modelo mais genérico, né, que atende a diversas empresas, a várias empresas, não necessariamente de software. E da mesma forma, o processo de recursos humanos, ele tem aqui por objetivo, né, propor a evolução das pessoas, ou seja, pessoas que vão evoluir, que serão capacitadas para executar os processos, sejam eles, né, organizacionais ou não. E é claro que é um modelo que fala de evolução de pessoas não só na área de TIC, de tecnologia, assim como o serviço é um modelo também que abrange diversas empresas. E através desse processo, através, né, desse modelo, né, de gestão de pessoas, eu consigo, né, atender e consigo pessoas capacitadas, pessoas motivadas, pessoas que vão atender aí os princípios e executar bem os processos, né,
sejam eles do MPSBR ou sejam eles da LGPD, ou processos que atendam as duas, tanto o modelo de melhoria quanto a legislação. Tá? Bom, em termos de mapeamento, o que eu queria comentar com vocês era isso, depois a gente pode comentar mais aí no momento das perguntas, no momento de interagir um pouquinho. Foi um mapeamento rápido, até um pouco superficial, né, porque é uma apresentação de 30 minutos, mas a gente tem, né, mais detalhamentos e pode estar respondendo de maneira mais detalhada depois. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma informação desse processo, também a gente coloca os nossos canais aí à disposição. Eu vou passar a palavra agora para o Edenilson, e o Edenilson vai poder complementar aí com o case, né, da fábrica de software do IST, Instituto Senai de Tecnologia, de como que lembrando que a gente aderiu à LGPD formalmente, e a gente também é MPSBR, né? Tem os nossos processos avaliados pelo MPSBR. Então, vai ser um case para vocês verem na prática como que essas coisas aí acontecem, tá? Edmilson, a palavra é sua. Obrigado, Ademir. Se você puder liberar o compartilhamento aí, eu já vou compartilhar aqui. Ok. Bom, estão vendo a minha página? Meu slide? Sim? Sim. Beleza. Vou tentar ser bem objetivo aqui para vocês, mostrando as características que o Ademir citou, né, das práticas do MPS, seus processos e resultados esperados, considerando o que nós aplicamos aqui na fábrica de software do Senai em Londrina. Primeiramente, a gente trabalha com políticas e diretrizes, onde o que acontece? Nós fizemos vários treinamentos desde 2018, onde foi instituído pela nossa organização uma área de compliance, e a partir dessa área foi criado um programa de integridade que eu vou mostrar um pouco mais à frente para vocês. Então, aqui nós temos as políticas formalmente definidas e uma cartilha, um documento que foi produzido e disponibilizado a todos. Também, atendendo essa questão do fornecedor, foi estabelecido políticas e diretrizes, já porque a nossa instituição ela é regulada pelo TCU, ou seja, a gente tem práticas da lei de compras e licitação. Também nós temos que seguir todas essas diretrizes para adquirir ou contratar qualquer tipo de fornecedor. Então, obviamente, foram revisitados todos esses programas e políticas aqui para atendimento dessas questões da LGPD, enfim, contratos e tudo mais. Bom, partindo do pressuposto que a lei também determina a conscientização, foi criado esse programa de integridade, onde foi trabalhada a transparência e a conformidade com todos os colaboradores do sistema FIEB no Paraná, que são mais de 4.000 pessoas, né? Então, foi trabalhado esse programa no intuito de trazer esse comprometimento da ética, da responsabilidade, da condução do trabalho com todos os envolvidos. E na nossa política, enfim, foi todas revisitadas e apresentadas a todos os colaboradores que tiveram esse acesso a esse treinamento e conscientização a partir da nossa universidade corporativa. Então, nós tivemos que executar esses cursos relacionados à LGPD, relacionados ao Código de Conduta, ao Sistema de Segurança da Informação, ou seja, foi trabalhado muito desde 2018 e 2019 essa cultura de segurança da informação dentro da instituição. Bom, partindo dessa conscientização, nós, internamente, no Instituto de Tecnologia Senai em Londrina, fizemos o quê? Através da ferramenta Teams, ela foi instalada no início de fevereiro de 2020, e aí nós criamos toda uma estrutura para trabalhar a comunicação interna. Dentro disso, nós começamos a organizar todos os projetos, toda a infraestrutura, e nós não sabíamos que 30 dias depois iria iniciar a pandemia. Então, a partir disso, foi bom que nós tivemos essa experiência no início de fevereiro, porque quando foi decretada a pandemia e todos os colaboradores foram para suas casas, nós já estávamos preparados, porque estava tudo configurado no Teams, os projetos estavam caminhando, nós já tínhamos estruturado todos os processos por uma possível
trabalho remoto. Havia alguns indícios que algo poderia acontecer no final de 2019, então nós nos preparamos isso em fevereiro e foi possível atender. Nessa conscientização, nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos com treinamentos voltados aos colaboradores de todas essas questões. Aqui vocês estão vendo um treinamento formal realizado via Teams com toda a equipe, e inclusive nós trazemos para esses treinamentos tanto as equipes que já estão trabalhando para manter o foco na lei e em todos os aspectos principais. Contamos algumas experiências que estão acontecendo no próprio processo, mas também revisitamos alguns pontos do processo para garantir o entendimento de todos. E há uma certa mudança no nosso ambiente de trabalho, porque nós trabalhamos com bolsistas, pesquisadores dentro do Instituto, e essa rotatividade ela acontece. Então, sempre é necessário que essa conscientização seja aplicada. Também foi estabelecido de forma organizacional o DPO, a equipe que está responsável pela privacidade dos dados pessoais, e os canais de comunicações internos para tratamento junto à NPD, como o Ademir citou. Então, aqui eu trouxe para vocês uma página interna que nós utilizamos para fazer o contato, estabelecer um protocolo de comunicação com o nosso DPO. Dentro de casa, agora olhando para o nosso cenário e fazendo o link com o NPS, nós estabelecemos o quê? Nós olhamos para o nosso processo e identificamos o que era semelhante ou inerente, o que pudesse ser reaproveitado dos nossos processos e inserindo algumas condições. Para facilitar a vida dos colaboradores do Instituto, nós criamos uma base de conhecimento específica da LGPD, trazendo os aspectos da lei, caso alguém não entendesse, quisesse consultar a lei, o link para a política de privacidade que foi estabelecida e foi feito tratamento, conscientização, como eu já mostrei para vocês. Essa política de privacidade ela foi gerada em PDF para que todos pudessem ter acesso a ela, e nós mapeamos os nossos ativos de tecnologia, o que tivesse envolvimento com os dados pessoais, né? Então, nós focamos inicialmente com os ativos que possuem relação com os dados pessoais. Esse foi o primeiro ponto. Nós já tínhamos um mapeamento de riscos e nós ampliamos a visão desse mapeamento de riscos, olhando e fazendo conexão com esses ativos. Fizemos um glossário e criamos um sistema de gerência de segurança da informação dentro do Instituto Senai. Então, como eu já tinha um conhecimento da 27001, faço implementação em outras empresas, nós trouxemos essa bagagem para dentro da fábrica de software também, revisando. Então, nós utilizamos o NPS Serviço, utilizamos vários processos e conscientização que já existiam para os processos, trazendo essa visão ampliada do negócio. Então, nós pegamos aqui os processos, por exemplo, o processo nosso de licitação de requisitos, nós adicionamos critérios de segurança, olhamos para o processo de testes, colocamos critérios também para se avaliar o cenário de testes e tudo mais. Então, a nossa equipe está construindo isso em conjunto e estamos trabalhando de uma forma evolutiva, porque assim como a tecnologia evolui, os processos precisam evoluir também. Então, nossas equipes estão constantemente fazendo essas análises, e é bem interessante aqui uma prática que nós executamos, que a gente chama de dojo. Por quê? A gente experimenta isso com a equipe antes, então sempre um dos nossos membros da fábrica de software, ele se candidata a ser o mentor, como se fosse um hackathon interno, né, para trabalhar essa nova especialidade, ou essa nova função dentro da fábrica. Por isso, a gente consegue rapidamente pivotar essa ideia, e se ela funcionar, ela trouxer os benefícios esperados e a própria equipe entender que aquilo é bacana de ser aplicado, né? Ele vai para o Comitê Kaizen, que a gente criou também um Comitê Kaizen, e esse Comitê Kaizen é que estrutura e documenta todos esses processos, estabelecendo aí um formulário de solicitação e transferência das informações. Então, nós identificamos
que o processo precisava de ter uma anuência do cliente, um consentimento também, porque o cliente às vezes encaminha, por exemplo, para a gente fazer um machine learning ou um projeto voltado a tratamento de dados, ele encaminha dados e no ano de 2020 fizemos vários projetos em atendimento a Covid-19. Então, nós tivemos acesso a dados de paciente, dados sensíveis de saúde. Então, nós precisamos estabelecer esse formulário que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui nós temos um termo, dois termos que a gente estabeleceu. O primeiro seria para coletar estes dados e código-fonte do cliente, caso a gente tenha que fazer alguma manutenção no código, por mais que a gente seja uma fábrica e a ideia é sempre trazer projetos inovadores, às vezes o cliente tem um sistema legado que nós entraremos como uma evolução e uma manutenção em cima daquele produto já existente. Então, o cliente precisa fazer essa anuência para nós. Então, nós trouxemos aqui algumas características, por exemplo, nós recomendamos que o cliente faça uma anonimização, assim como a lei determina, né? E também trazemos esse consentimento, essa anuência do próprio cliente em relação a isso. Recentemente, também, nós entendemos que, ao liberar o código, porque como fábrica, nós fazemos toda a transferência da tecnologia no nosso processo de rollout, nosso processo de transição. Então, nós capacitamos o cliente também na tecnologia que foi desenvolvida no projeto. E, para isso, nós precisamos fazer que ele faça um upload de todo esse material, de todo esse código-fonte. Então, nós também estabelecemos um termo de autorização para a liberação disso ao nosso cliente, que está aqui do lado. Também revisitamos o nosso processo de gerência de incidentes, que foi avaliado, se eu não me engano, em 2018 ou 2017, e estabelecemos critérios para a segurança da informação. Então, nós tivemos um tipo de incidente agora específico para tratar a segurança da informação e a privacidade de dados. Também revisitamos o nosso processo com o Git Flow, enfim, toda a nossa parte de gestão de controle e gerência de configuração, como o Ademir citou, né? Nós olhamos os critérios de performance, segurança e flexibilidade para o trabalho, porque a gente trabalha com várias tecnologias e vários desenvolvimentos aqui em conjunto, e as nossas equipes precisam ter uma regra, uma convenção mínima de trabalho, então nós estabelecemos isso aqui. Fizemos um inventário dos ativos de processo, como eu havia comentado com vocês, e nesse inventário nós olhamos para cada tipo de ativo, isso foi feito em várias mãos dentro do Instituto, passou num comitê grande de segurança estabelecido aqui do Instituto, e para cada ativo desse, nós identificamos quais eram os itens que tinham uma necessidade de tratamento de dados pessoais. Então, quando a necessidade de dados pessoais e tratamentos, a gente foi adquirindo e colocando aqui a relação deles. Em cima desses ativos, nós, por exemplo, detectamos um ativo chamado contrato. Esses contratos tinham algumas ameaças, como furto de documentos, acessos indevidos e ameaças externas. Essas ameaças não geram uma vulnerabilidade. Para cada item desse, nós estabelecemos as probabilidades e impactos de risco, assim como o IPS faz para os requisitos do projeto, faz na gerência de operação para a operação de serviços. Então, nós já tínhamos esse conhecimento, né? E adaptamos isso à nossa gestão de riscos dos ativos de TI, né? Da fábrica de software. E calculamos aí a criticidade e tomamos algumas ações de mitigação, como vocês podem observar aqui. Além disso, nós olhamos para a ISO 27001, que também fala do risco residual, ou seja, depois que você fez esse trabalho, você precisa identificar se ainda sobrou alguma ação ali que você precisa fazer. E a nossa proposta é que isso seja revisitado a cada 6 meses, então nós institucionalizamos dessa forma os processos. E aí, um pouco mais técnico, né? Aqui a gente tem, dentro do nosso Git, uma implementação de CI/CD, que é a integração contínua, né? Onde nós colocamos ali um pipeline de job, de trabalho, com o pessoal da equipe de desenvolvimento e testes. A própria equipe que customizou todo esse ambiente e segue a regra aqui, usando ferramentas de mercado,
para se fazer isso. Então, o nosso processo ele está automatizado em relação aos critérios de segurança aplicados, que são esse QA aqui. E aí eu mostro aqui para vocês uma execução, e aqui nós temos o que foi abrindo uma visão geral, né, dos processos que foram feitos. Aqui está o teste passado, né, executado por esse colaborador aqui do Instituto para um determinado projeto. Em cima disso, nós temos métricas, né, do processo de medição que a gente acompanha, tanto para a gerência de projeto, quanto para a gerência de portfólio, e dentro desses itens, a gente também olha para a tecnologia envolvida, né? Então, aqui a gente tem alguns indicadores que nos mostram com relação à parte de testes, e constantemente os líderes técnicos acompanham isso de forma bem pontual, porque eles fazem um processo de verificação a cada commit da equipe de desenvolvimento. Isso é inspecionado pela equipe de testes. Aqui não tem como você chegar a tudo isso sem capacitação. Então, se vocês observarem, desde janeiro de 2021, o investimento em número de horas ali, de toda a competência técnica da equipe, nós tivemos uma evolução em maio de 9% de toda a carga horária disponível ali do Instituto investida em capacitação. Também o Instituto, ele criou um processo de onboarding, porque como a equipe ela é flexível e ela teve que se adaptar muito rapidamente com a questão da pandemia, nós estabelecemos aqui o nosso processo de onboarding todo digital. Então, a equipe hoje, quando ela entra, ela tem um mentor, e esse mentor ele acompanha durante um período do processo ali com aquela pessoa, e ele tem os vídeos gravados da integração. Então, o colaborador ele tem um processo a ser seguido de onboard dentro do Instituto. E aí, Ademir, eu convido você a voltar para a gente fazer a conclusão. Não estou te ouvindo, Ademir, acho que seu microfone está mutado. Pô, desculpa, estava falando aqui, microfone mutado. Quase não acontece isso, né? Já é efeito da pandemia. Então, é um efeito colateral. Bom, aqui a gente tem aí, então, algumas conclusões para comentar com vocês, né? Tanto pela questão do mapeamento e da parte mais teórica que nós comentamos, quanto pela experiência prática que o Denise acabou de apresentar, né? Desse case que eles, na prática, vivenciaram isso. Então, que o MPSBR, através de seus modelos de software, serviços e recursos humanos, provê vários mecanismos para atender a LGPD. Não podemos dizer assim que tal processo do MPSBR atende a LGPD, mas a gente tem vários recursos ali que vão nos ajudar a atender a LGPD, e a gente consegue encaixar com muita transparência, com muita, assim, de maneira muito direta, vários requisitos da LGPD nos processos de requisitos, de atendimento de solução, de gestão de configuração, de projetos ou de operação e assim por diante. É perfeitamente possível endereçar os requisitos da LGPD na definição dos processos do MPSBR, que eu acabei de comentar, né? Então, uma vez que eu tenho um requisito lá e eu estou definindo um processo do MPSBR aqui, é muito tranquilo fazer esse mapeamento, né? É perfeitamente possível estabelecer uma governança de dados pessoais que atenda os requisitos do MPSBR e da LGPD juntos. Então, a gente percebe que como os modelos têm uma convergência em termos de objetivo, em termos de propósito, como né, ambos têm aí as mesmas bases, né, que é o mesmo tripé que a gente sempre coloca, né, de processo, né, que é ferramentas, pessoas, né, e a questão da tecnologia, a gente consegue atender isso tranquilamente. E a LGPD fortalece, né, os requisitos de segurança que já existem no MPSBR. A gente sempre trata a questão do MPSBR com a gestão de configuração, com o controle de acesso, né, questões de segurança e controle de acesso às informações, com um bom plano de comunicação. Mas a LGPD ela vem fortalecer isso, ela vem regular isso de uma maneira mais direta, né? Não sei se o Denise queria comentar alguma coisa em relação a isso, Denise. Eu só queria te chamar a atenção a todos do artigo 46 da LGPD, que traz esse conceito de design, né, privacy by design, porque a partir dessa ideia que está presente na lei, é que nós
buscamos atender também no processo de desenvolvimento de software, desde a concepção do produto, uma série de requisitos de segurança ali e tratamento dos dados, porque, de acordo com a lei, a equipe de desenvolvimento de software ela precisa, ela necessita atuar. Então, a gente deixa essa fala aí, essa importância que tem de a gente estabelecer processos desde o momento da licitação de requisitos e até todo o ambiente de desenvolvimento. Então, é bem importante que a empresa que quer estar aderente, não quer ter problema com a questão da lei, que se atente a isso. Queria finalizar com isso. Isso. Uma coisa importante que o Denilson mencionou ali, que ele mostrou num slide, né, foi meio rápido, mas vou mencionar aqui, é a questão de que em qual fase do ciclo de vida, né, aquele papel atua. E a gente percebeu ali que no caso da fábrica, e também, que é o que ele acabou de comentar, a gente vai atender todo o ciclo de vida da informação, né? E é preciso mapear isso, é necessário ter isso mapeado no meu relatório de impacto de proteção de dados. Então, como o Edmilson comentou, a gente tem, né, desde da concepção do requisito até a entrega do software, ou desde a concepção do serviço, né, da definição dos requisitos do serviço até a entrega daquele serviço, eu tenho que me preocupar, né, com a questão dos dados pessoais, tá? Tiago, com você. Oi, Denilson, Ademir, eu queria agradecer demais o aceite do convite de vocês, agradecer pela apresentação. Ainda mais para a gente que trabalha na MPS, foi bem bacana ver esse case prático do Senai, né? Então, assim, eu queria deixar a palavra com vocês, caso vocês queiram fazer alguma consideração final, dar algum recado, podem ficar à vontade. Eu acredito que agora fica essa questão da pesquisa, o avanço nisso, né? Porque é uma coisa ainda muito, vamos dizer assim, de adaptação mesmo das empresas, né? Depende muito de cada cenário. Nós tivemos aqui um trabalho grande, né, para ser estabelecido e tudo isso que vocês estão vendo aqui é feito em várias mãos. Então a empresa tem que estar disposta a sacrificar um pouco do investimento do seu tempo para conseguir, né? Então, acho que essa é a fala final aí que eu deixo. Eu queria reforçar isso que o Vinícius comentou, né, que realmente é uma coisa nova. A gente também está aprendendo muito, né, com essa questão da LGPD e dos processos. E, na verdade, nós temos duas coisas novas aí, né? Nós temos a questão nova da LGPD, né, que apesar de ela ser uma lei de 2018, como nós comentamos aí numa timeline aí da lei, ela, vamos dizer assim, a ANPD, que é a agência que regula e fiscaliza isso, ela começou a atuar mais fortemente a partir de agosto de 2021, né? Ela pode emitir boleto a partir de agora, vamos dizer assim, né, para resumir aí a história. E também o próprio MPSBR Software e o MPSBR Serviço, eles tiveram uma reformulação em 2020 e 2021, né? Tiveram novas versões do modelo com mudanças significativas e mudanças muito boas, né? Que evoluíram com certeza o modelo. Então, eu acredito que nesse processo de adequação, não só adequar a LGPD, mas também adequar os próprios processos do MPSBR, eu acho que é um projeto que vem muito a somar um projeto com o outro, né? Gostaria que as empresas olhassem isso com muito carinho. As empresas que já têm MPSBR e precisam revisitar os seus modelos, porque o próprio modelo evoluiu, já atender a LGPD. E empresas, né, de tecnologia ou empresas de serviços que, de repente, queiram melhorar seus processos, né, elas podem fazer isso através do modelo atendendo a LGPD. Então, eu acho que é uma dupla, né, já que a lei é uma obrigatoriedade, já que a gente sempre coloca isso, né, já que a lei é uma obrigação e eu preciso cumprir a lei, por que não aproveitar esse momento para melhorar os meus processos? Por que eu não posso aproveitar esse momento que eu tenho que cumprir a legislação e preciso melhorar a segurança, preciso evoluir, né? O artigo 37 da LGPD ele fala muito da questão do registro, né? Uma vez que eu tenho que atender a LGPD, que eu tenho que atender demandas, eu tenho que atender solicitações, eu preciso ter tudo isso registrado, né? O MPS-BR Software Serviços, ele trata muito a questão do atendimento, da requisição, do registro dessa solicitação, do registro do requisito, né? Da formalização desse processo. Então, eu olharia com muito carinho essas duas coisas, já que você precisa evoluir seus processos,
a ponto de atender a LGPD, por que não olhar a questão de melhorar, né, de patamar, de evoluir de patamar com o MPSBR Software e Serviços? Ou o contrário, né? Se eu já tenho MPSBR Software e Serviços, né, por que não inserir requisitos de uma obrigatoriedade legal nesses meus processos e evoluir os meus processos para atender a LGPD? Então, fica aí um convite para as empresas investigarem, para as empresas olharem, os gestores olharem aí esse cenário, vamos dizer assim, né? E, né, estamos aí à disposição para tirar dúvidas. Sei que foi um mapeamento rápido, foi, né, um bate-papo aqui resumido, né? Mas se precisar de alguma informação adicional, a gente coloca à disposição para esse processo. Eu acho que tudo vem a somar, tanto a LGPD vem a somar, dá mais segurança, dá mais controle sobre a informação, dá mais direito, né, garantir os direitos do titular dos dados, e o MPSBR vem a somar, evoluindo os processos, melhorando a qualidade dos produtos e serviços das empresas. Verdade, Ademir. Tem muita gente elogiando a apresentação de vocês, agradecendo, né? E lembrando que a gente vai disponibilizar posteriormente para todos os inscritos o vídeo. Com certeza, o pessoal que assistir e tiver qualquer dúvida, a gente vai colocar em contato com vocês para poder fazer essa troca de conhecimento. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês e lembrando todo mundo que o nosso evento é toda quarta-feira, 13h. Eu espero vocês no próximo MPS Talks de quarta que vem. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Thiago. Obrigado, Ademir. Obrigado, Thiago. Obrigado, Ademir. Até mais. Até mais, Ademir.